glória a Deus. Levanta suas mãos neste momento. Prepara o teu coração. Nós acabamos de cantar e falamos: Jesus, Rei dos Reis, vem nos buscar. Mas precisa de achar coração quebrantado, precisa de achar coração segundo o coração de Deus. Então faça sua oração neste momento e clama a Deus e fala: Senhor, tira de mim toda preocupação, todo medo, toda dúvida, toda incredulidade, toda rebeldia, tudo aquilo que não é do agrado do Senhor. Através das nossas súplicas, através das nossas orações, nós sejamos purificados para que o Senhor venha nos buscar, para que o Senhor possa olhar para a sua igreja e dizer: a qualquer momento eu posso buscar a minha igreja está preparada. Que o Senhor possa olhar para a sua igreja e ver a marca do sangue, ver o sangue que foi derramado na cruz, cobrindo, tornando-se um manto, cobrindo a sua igreja. E aquele Shekinah, aquela glória que resplandeceu ao sangue ser derramado, o Senhor possa ver sobre a sua igreja. E essa igreja é você e eu. Essa igreja somos nós, que temos que declarar: eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada vida presente, aqueles que estão nos lares, nos assistindo neste momento. Que possa ter este mesmo pensamento, este mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus para a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Vamos orar pelos pais, né? Hoje é dia dos pais, em nome de Jesus. Não vamos fazer como de costume, trazer os pais aqui à frente, porque não podemos fazer aglomerações. Mas aonde você está, no seu lugar, na sua casa, aonde você estiver neste momento, receba esta oração. Cada filho, todos nós somos filhos, e quem não é pai um dia será pai, e todos nós somos pais, aquele que ainda não é pai será pai. Então, neste momento, principalmente os filhos, vou pedir os que estão aqui à frente, ou que estão aqui presentes, que façam essa oração neste momento direcionada para o seu pai, e para os que estão em casa, façam dessa mesma forma, em nome de Jesus. Amém? Então, receba neste momento. Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do Teu Espírito Santo, colocamos, ó Deus, todos os pais na Tua presença, ó Pai, nesta data maravilhosa que Tu preparaste, e cada pai receba neste momento, ó Deus, este presente maravilhoso que é a presença do Espírito Santo de Deus. Que cada pai receba neste momento esse toque, esse despertar para esse presente da eternidade, para esse presente da comunhão contigo. E que receba um coração especial nesta data, aquele que já tenha conservado, e aquele que ainda não tem, receba neste momento, em nome de Jesus, um coração dado pelo Pai, Rei eterno, para cada vida prosseguir neste propósito para o qual o Pai preparou, em nome de Jesus. Amém. Que cada pai receba um abraço especial nesta manhã, em nome de Jesus. Você que está próximo do seu pai, possa dar nele este abraço. Você que não está próximo, mas dá nele esse abraço espiritual, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente cada pai, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ter um momento de oração também, orar pelos nossos irmãos, parentes, amigos, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão hospitalizadas. Mas receba neste momento
esse toque do Espírito Santo de Deus, recebendo a cura, recebendo a libertação de qualquer enfermidade. Então, para você que sabe, uma pessoa que está recuperando de cirurgia, está no hospital, seja qual a situação, vamos colocar essas vidas diante de Deus, na autoridade que Deus nos deu para fazer isto. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do Teu santo nome, nós apresentamos essas vidas, ó Deus, que estão acamadas, recuperando de cirurgia, em casa, no hospital, não importa onde esteja, mas que o poder do Teu Espírito Santo visite essas vidas, ó Deus, e faça delas, ó Pai, aquilo para o qual o Senhor chamou, que é restaurada e transformada pelo poder do Teu Espírito Santo. E nós declaramos, ó Pai, o Senhor visitando essas vidas, confortando, sustentando e libertando de toda enfermidade. Em nome de Jesus, nós declaramos toda a sorte de bênção sobre essas vidas, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom, né, estarmos aqui na casa do Senhor para mais este culto. Vamos ter um momento de oração também, consagrar essa chave. Deus é maravilhoso, né? Tem gente ganhando presente, ganhando carro de presente. Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus, amém? É muito gratificante saber que a obra de Deus está sendo feita, os corações estão sendo quebrantados e as pessoas estão tendo condições de alegrar um ao outro também com essas coisas, amém? Tem também uma carteira também? Oh, que bênção. Carteira de habilitação, uns comprando carro, outros tornando-se habilitados, entendeu, para dirigir, amém? Em nome de Jesus. Então vamos consagrar a chave de um carro e essa carteira, amém? Estende suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, consagramos a Ti, ó Deus, a chave deste carro, ó Deus, que o proprietário faça uso com toda a dignidade, com toda a fidelidade, com toda a educação no trânsito, Senhor, usando, ó Deus, com amor, em agradecimento a Ti, ó Deus, e também essa carteira nós consagramos a Ti, que o proprietário, ó Deus, faça uso dessa carteira, obedecendo às leis, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, abençoa e guarda essas vidas, para que elas tenham alegria em usar aquilo para o qual o Senhor capacitou para conseguir. Em nome de Jesus, está consagrado esta chave e essa carteira nas Tuas mãos, para a glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Muito bom, né? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 28. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Diz a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos ler todos juntos o versículo 20? Amém? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Pode assentar em nome de Jesus. Como já foi anunciado, nós estamos no nosso mês missionário. Não será como de costume com todas as atividades, mas as atividades essenciais, que é o fundamento do mês missionário, essas coisas serão feitas, que são oração,
meditação, pregação da palavra e testemunho da palavra. Amém? Hoje à noite nós vamos começar com testemunho sobre a história da igreja. Então, um membro da igreja vai estar dando testemunho como que a obra começou, o que Deus fez na vida dele. São pequenos vídeos que nós vamos estar passando para trazer à memória aquilo que Deus já fez neste lugar, Deus já fez na vida de muitas pessoas, para que nós possamos estar aqui neste lugar, desfrutando das bênçãos de Deus. Amém? Então, durante todo esse mês, acontecerão essas coisas voltado para a ideia missionária, que para o qual o Senhor nos chamou. E nós temos o nosso versículo básico, que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 29, que disse, né? Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanhe-o. Quer dizer, uma ordem de Deus, através do Espírito Santo de Deus, a um missionário, para que ele acompanhasse aquele carro, e naquele carro estava um homem que tinha assistido um culto, estava um homem que estava lendo o livro de Isaías, mas não entendia nada que estava escrito. Então Deus nos chamou para isso, Deus nos chamou para pregar, Deus nos chamou para ensinar, Deus nos chamou para orar, Deus nos chamou para obedecer. Amém? Então, quando falamos em obra missionária, nada mais, nós estamos cumprindo um mandamento de Deus e nada mais do que obedecendo a palavra de Deus. Como nesse texto que nós acabamos de ler, no versículo 19, fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, uma ordenança, ide. Mas só que esse ide, nós não podemos ter esse ide somente como fundamento, como princípio, só de ir. Não, ele pode se edificar também. Que esse ide é um ide fazer a vontade de Deus. Então não vamos interpretar que eu tenho que ir para algum lugar. Não, eu posso ficar onde eu estou e estar cumprindo o ide de Deus na minha vida. Amém? Então, nesta manhã nós vamos entender um pouco, através dessa meditação, sobre a questão da autoridade. Nós precisamos de entender um pouquinho sobre essas palavras nos textos que nós lemos, como eu citei agora a questão do ide, mas no versículo 18, fala que Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então existe uma palavra-chave nesse versículo que chama autoridade. E nós precisamos de entender um pouco sobre, é o que nós vamos ver nesta manhã. Porque a autoridade, existem algumas interpretações. Autoridade e poder. Quem tem poder tem autoridade. Quem tem autoridade tem poder. Essas coisas funcionam simultaneamente. E elas funcionam em harmonia, essas duas palavras, autoridade e poder. Mas nem sempre quem tem a autoridade tem o poder. Que a pessoa pode ter uma autoridade e ele não tem o poder. E nem sempre o que tem o poder tem autoridade. Tem muitos poderes que não são autoridades. Tem muitas pessoas que têm o poder e não têm autoridade. Então nós precisamos de, através da palavra de Deus, nos traz esse entendimento. Amém? Então vamos, veja, a primeira coisa que nós vamos ver, questão da autoridade, está em João capítulo 14, versículo 12. Está escrito: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Então, uma das coisas que nós podemos ver sobre a questão da autoridade é fazer
a obra de Deus. Mas como fazer a obra de Deus expressando, demonstrando esta autoridade? Vocês lembram que eu falei aqui há poucos dias sobre a questão da obra missionária, da pessoa sair para fazer a obra missionária, ou como acabei de falar agora também, dele ficar fazendo a obra missionária. E como que isso acontece? Nós podemos sair dos nossos lares, da nossa cidade, do nosso país e fazer uma obra missionária, que é chamada de obra transcultural. Quer dizer, você saiu, você ultrapassou uma cultura para fazer a obra. Mas nós podemos fazer a nossa obra missionária na nossa comunidade também. Estamos fazendo a obra ali ao redor de casa. Nós temos a obra missionária dentro de casa, que é também fazer, é uma missão. A obra missionária é cumprir uma missão. Quem está fazendo a obra missionária está cumprindo uma missão. E todos nós temos uma missão a cumprir. Não existe uma pessoa, se uma pessoa falar assim, não, eu não tenho missão nenhuma, misericórdia. Quer dizer, todos nós temos uma missão. Pode ser que a pessoa não assuma, ele não tenha a responsabilidade, mas que tem uma missão, tem. Entendeu? Jamais uma pessoa, misericórdia, uma pessoa tivesse esse pensamento fraudulento, que ele não tem uma missão. Todos nós temos uma missão. E como hoje, Dia dos Pais, eu quero que os pais entendam. E aí, quer dizer, a mãe vai ficar ao lado do pai também, porque a mãe, nesse contexto, ela é pai também. A missão que o pai tem para exercer a sua autoridade mediante a palavra de Deus, conforme nós lemos aqui em João capítulo 14, versículo 12, que fala, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Fazer as obras de Deus. Então o Pai tem essa missão de fazer a obra de Deus. E qual que é a obra de Deus que o Pai tem para fazer? São muitas obras. Ele tem a obra de sustentação da família, ele tem a obra de autoridade como pai, ele tem a obra de autoridade como chefe de família, ele tem a obra como um ser social na sociedade que ele vive, ele tem a obra de educação dos filhos, ele tem várias obras, ele tem várias missões para fazer a obra de Deus. E uma das principais obras que o pai não pode pensar que ele é isento dela, ele tem que assumir com toda a responsabilidade e demonstrar a autoridade, está na criação dos filhos. Eu creio que todo pai sente a maior alegria em receber do filho um presente. Todo pai. O filho chegar perto dele e falar, ô pai, hoje é o seu dia e tal, trouxe um presente para o senhor, maravilhoso. Aí quando o pai abre o envelope, é um cheque de 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais. Aí quando abre o envelope, a caixinha, é a chave de um carro. Quando abre o envelope maior, é a escritura de um imóvel. Maravilhoso, né? O pai receber um presente desse, né? Mas qual filho que deu esse presente para o pai? Às vezes deu para ele a escritura de um imóvel, deu para ele a chave de um carro, mas o pai não tem muita alegria com aquele filho, porque aquele filho não recebe a autoridade, não reconhece a autoridade do pai. E o pai também às vezes não trabalhou para que ele exercesse essa autoridade. Então o que aconteceu com ele? Ele deixou de cumprir uma missão, ele deixou de fazer algo para aquilo que Deus ensinou, que é as obras que Jesus faz. Obras maiores farão. Então nós precisamos de entender isso. E nós vivemos um período, sempre os pais tiveram essa responsabilidade,
e trabalharam para que isto acontecesse e eles exercessem essa autoridade. Mas o período que nós vivemos, ele é mais nocivo, ele exige mais, ele cobra mais e precisa de ser mais rápido. Não dá para esperar muito tempo, ou para melhor dizer, não dá para esperar o amanhã, tem que ser hoje. O pai exercendo essa autoridade sobre o filho. Mas não é essa autoridade de arrogância, de gritar, de falar mais grosso, de dizer para o filho, eu sou seu pai, você tem que me respeitar de qualquer maneira. Não, não é bem isso. É uma autoridade de ter controle da situação que o filho vive nesse mundo da modernidade. O pai tem uma condição financeira, ou mesmo que não seja uma situação financeira tão alta, mas ele tem condições do filho ter seu quarto específico, do filho ter um computador, do filho ter um tablet, o filho ter um celular. Então tem essas coisas que é um conforto familiar. Mas muitas vezes o pai perde essa missão de estar acompanhando o filho. O que o filho faz com essas máquinas? O que o filho faz com esses benefícios materiais que ele recebe? O que o filho faz com as informações que entram nessas máquinas que o filho opera? O que o filho pratica dentro daquele quarto que o pai lutou com sol, chuva, com todas as intempéries para construir, e o filho ficar ali fechadinho dentro do quarto, ali 10 horas, 12 horas, 2 horas, 1 hora, não importa o tempo. O que ele expõe dali para fora também? Porque o sistema é online. Então, do mesmo jeito que entra online, sai também online. Então, não pode haver somente o propósito, o pai não pode ter somente essa autoridade da acusação. Ele tem que ter essa autoridade da submissão. Porque se ele acusar só que essas coisas entram no lar, que essas coisas entram nos adolescentes, nas crianças, nos jovens, e em adulto também, tem adulto bem pouco ajuizado, que praticam. Então ele não está sendo coerente com a realidade, mas tem que ser coerente com a realidade. Também entra e sai, que é aquele ditado que usa muitas mães, né? Quando a mãe fala com o filho assim, eu não quero que você ande com o filho de fulano. Aí se pegar a gravação da outra mãe, a mãe também falou a mesma coisa. Eu não quero que você fique andando com o filho de fulano. Eu já falei com você várias vezes. Porque é muito mais fácil eu ver o defeito do outro do que sentir o meu defeito. É muito mais fácil para os pais pensar que tudo de ruim que pode acontecer com o filho dele é os outros que mandam, do que eles também sentir que o filho dele também manda coisa para os outros. Então, quando falamos dessa autoridade baseado na palavra de Deus, são esses conceitos. Que às vezes o filho pode ter um pai muito bravo, muito autoritário, mas não exerce a autoridade de sabedoria. Porque isso é necessário. É necessário que o pai exerça essa autoridade. E eu quero você, pai, que está aqui presente, eu como pai, eu como avô, eu assumo essa responsabilidade. Você, pai, que está assistindo, assuma essa responsabilidade. De ter controle daquilo que o filho faz. Daquilo que a criança faz, daquilo que o adolescente faz. Para que possa receber presente valioso. Para que possamos receber presentes valiosos dos nossos filhos, dos nossos netos. Porque se não exercermos essa autoridade, se não cumprirmos essa missão, nós vamos receber presentes nocivos. Nós vamos receber presentes fraudulentos. Nós vamos receber presentes desagradáveis aos olhos de Deus.
Porque quando Jesus fala, no versículo que nós acabamos de ler, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade que foi dada a Jesus, essa autoridade, ela é transmitida para nós através de uma autoridade espiritual. E aquele que não cumpre essa missão, aquele que não exerce essa autoridade, submisso à autoridade de Cristo Jesus, ele exerce a outra autoridade, submisso à autoridade de Satanás. É um pouco pesado, mas é a realidade. Quem não submete à autoridade espiritual de Cristo, vive submisso à autoridade satânica, que é aquele que rebelou contra Deus. Ele foi contra a autoridade do Deus Altíssimo. E foi condenado ao inferno. O inferno foi feito para Satanás e seus seguidores. Então são coisas, cuidados, que nós precisamos de ter, e nesse mês missionário, vamos falar de missão. Isso é missão, é uma missão que nós não podemos abrir mão. Que algumas missões ficam para outros chamados. Mas essa missão não tem como transferir. Essa missão é de cada um. Essa missão tem que ser assumida por cada um de nós. Por isso que eu falei que nesse momento não é responsabilidade só do pai. A mãe tem que estar ao lado ali também, exercendo a função de pai, tomando posse dessa autoridade, para que isto seja quebrado. Isso não é nenhum autoritarismo, não é nenhum quebrar o direito de expressão, não é ferir a Constituição, que a Constituição que rege para o pai de família, na criação dos filhos, é a palavra de Deus. Não importa que o filho pode vir com um argumento lá, não, porque a Constituição me dá esse direito. Te dá direito, mas não te dá dever. Direito é uma coisa e dever é outra. Isso é cumprir uma missão. Isto é fazer a obra de Deus. Se não cumprir esta missão, pode sair para outro lugar, pode pregar o evangelho, pode ser um grande pregador, pode ser um grande evangelista, pode ser o que for, pode ter dom de cura, pode ter dom de milagre, pode ter o que for, mas deixou de cumprir uma missão. E nós não podemos deixar de cumprir aquilo que Deus deixou para nós para fazermos. Está escrito em Atos capítulo 1, versículo 1. Eu gosto muito de citar esse versículo. Vou ler para vocês. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aquilo que Jesus fez, conforme nós lemos em João capítulo 14, versículo 12, quer dizer, as obras que Jesus fez, nos deixou capacitados para fazer. E fazer todas as coisas que ele começou a fazer e a ensinar. Essas coisas são ensinamentos de Jesus para nossas vidas. Então, quando exercemos essa autoridade, nós estamos cumprindo um mandamento de Jesus. Amém? Outra autoridade que nós devemos exercer é o testemunho. Atos capítulo 1, versículo 8. Que está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Uma missão que nós temos, testemunhar da obra de Cristo Jesus em nossas vidas.
O id de Deus, como eu falei, o id não entenda o id somente de ir. Entende o id de ir fazer a vontade de Deus. De estar fazendo a vontade de Deus. O bom do português é isso, que uma palavra diz uma coisa, você pode interpretar de várias maneiras, né? A nossa língua é muito rica nesse aspecto, né? Então entenda esse id como de estar testemunhando, ir testemunhando a palavra de Deus. E testemunhar das coisas de Deus, eu preciso de sair daqui para testemunhar? Não, eu posso testemunhar aqui. Eu preciso de sair da minha rua para testemunhar na outra? Não, eu posso testemunhar na minha rua. Eu preciso sair da minha cidade para testemunhar em outra? Não, eu posso testemunhar na minha cidade. Aonde eu estiver. Então esse testemunho da obra de Deus em nós e através de nós, é essencial para que nós possamos estar dizendo, eu estou cumprindo uma ordenança de Deus. Porque quando Jesus diz, e recebereis o poder para que sejais minhas testemunhas. É uma ordenança de Deus. Eu derramo o Espírito Santo, você recebe o poder, mas para quê? Para testemunhar de mim. É para fazer alguma coisa. Não é para ser omisso, não é para ser medroso. Não é para ser covarde, é para testemunhar, é para falar do meu nome, é para expressar fé, é para expressar comunhão, é para expressar alegria, é para falar da salvação. Coisa que está esquecida, não vou generalizar, mas está muito esquecida no meio do povo de Deus. O povo tem tantas coisas para fazer, citando o nome de Deus, mas essa palavra salvação foi esquecida. Então, quando nós cantamos uma música igual nós cantamos agora, né? Jesus, Rei dos Reis, vem me buscar. Aí Jesus olha, mas espera, eu vou te buscar como? Você não fala da salvação, você não crê na salvação, você não pratica nada para a salvação, eu vou te buscar para quê? Para lixo? Jesus não junta lixo no céu, não, hein? Lá leva vida. No céu entra vidas purificadas. Purificada pelo poder do sangue do Cordeiro. O Cordeiro imaculado. Então, quando falamos em missão, gente, essa palavra é muito rica. Se a gente quiser pregar sobre missão, você prega dia inteirinho, mês inteirinho. Num versículo desse dá para falar de missões mês inteirinho, ano inteiro. Porque são muitas coisas que nós temos que fazer e precisamos de fazer, que é uma missão. E não é missão para ser terceirizadas, é missão para ser executadas por nós mesmos. Eu assisti essa semana, sexta-feira agora, culto dos casais. E o Gustavo pregou aqui, nesse púlpito. Eu creio que ele não fez por dar um testemunho, vou dar um testemunho, mas ele citou na pregação dele, que o filho dele, Pedro, todos conhecem o Pedro, Gustavo, ajudou ele na formação, no esboço da palavra que ele trouxe. Imagina o coração desse pai, sentado ao lado do filho, e o filho ajudando ele a preparar um esboço de uma pregação. Ele precisa de presente hoje? Eu creio que não, ele já recebeu. Agora ele está cumprindo uma missão, né? Ali de sentar junto com o filho, preparar uma palavra, vir aqui pregar uma palavra dos casais. Ele está cumprindo uma missão. Então são pequenos detalhes que não sou eu que observo, é o Espírito Santo que observa. E Deus observa isso genericamente. Que às vezes as pessoas estão preocupadas em fazer coisas volumosas, fazer coisas para que dê realmente aquele impacto, mas deixa pequenos detalhes passar. Às vezes Deus quer que você testemunhe de algo que Ele já fez na sua vida, que através do testemunho, da sua santidade, da sua vida com Deus, que uma pessoa será salva.
E talvez nós pensamos, não, isso eu vou falar, não, isso é coisa simples. Não vou mexer com isso não. Mas vamos fazer sim. Deus te chamou para fazer coisas simples. Nós fomos chamados para fazermos coisas simples. Porque Jesus fez todas as coisas na simplicidade. Jesus não fez coisas faraônicas. Jesus fez todas as coisas na simplicidade. E foi isso que Ele nos ensinou. E foi isso que nós aprendemos. Essas coisas faraônicas nós aprendemos com o mundo. Essas coisas faraônicas é o mundo que nos ensina. E o mundo que cobra, ensina e cobra. Agora Deus nos ensinou e nos cobra as coisas simples. Vamos citar algumas coisas. Oração, que coisa difícil orar, né? Coisa faraônica, né? Quando uma pessoa vai orar, misericórdia. Opa, que agora não sei o que vai acontecer. Oração, uma coisa absurda. Eu vou no culto. Culto é uma coisa absurda, né? Coisa absurda. Gente, oração é uma coisa simples. Não precisa nem de abrir a boca. Lá no 1 Samuel fala que Ana nem abria a boca, só mexia com os lábios. De tão simples que é a oração. Mas o coração dela estava em Deus. Ir no culto, gente, que dificuldade que tem de ir no culto. O senhor levantar na casa dele, tomar um banho, trocar de roupa, ir no culto. Coisa simples. Interceder para um irmão. O que nós temos que construir? O que nós temos que trabalhar? Qual a tecnologia que nós precisamos para interceder para um irmão? E a coisa mais simples ainda que Jesus ensinou. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37 ao 40. Amar a Deus de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. O que nós temos que fazer para que isso aconteça? Isso é uma missão, Jesus deixou para nós. Amar o teu Deus de todo o teu coração, amar o teu próximo como a ti mesmo. Uma missão que Deus deixou para nós. Nós não precisamos de construir nada, não precisamos de comprar nada, não precisamos de tecnologia nenhuma para expressar o amor de Deus. Já pensou se Jesus, para ser crucificado na cruz, precisava de tecnologia? Entrar num aplicativo. Usar a internet. Jesus vai ser crucificado online. O sangue vai derramar através do aplicativo tal. Misericórdia, né? Foi tudo na simplicidade, foi na base do martelo, do serrote, do cravo, da madeira. E tudo foi feito. E por essa simplicidade, essas missões simples, nós somos salvos em Cristo Jesus. Então essas simplicidades estão sendo esquecidas. Sabe por quê? Porque está havendo uma quebra de autoridade. A autoridade de Deus, essa autoridade, toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Ela está sendo quebrada. Ela está sendo perdida. Agora, perdida por Deus, não. Porque ela continua com Deus. Ela continua, que foi dada para a eternidade. Foi dada à santidade. Mas nós, seres humanos, estamos banalizando. Estamos esquecendo. A nossa memória está sendo atrofiada. Atrofiada por essas coisas mundanas. Que vai atrofiando, que é o que eu falo, quebra a autoridade do pai, quebra a autoridade da mãe, o filho se torna uma coisa qualquer. Pensa que ele é manobrado com essas coisas que estão aí. Que quando eu falo para o pai exercer a sua autoridade, quer dizer, quando o pai está exercendo a sua autoridade, ele está testemunhando da autoridade de Cristo na vida dele. Agora esse filho tem que aprender também. Que o pai não pode ser um carrasco. O pai tem que ser uma autoridade de amor, de carinho. Mas esse filho tem que ser educado. Esse filho tem que ter comportamento. Esse filho tem que ter educação. Esse filho tem que ter temor a Deus. Para que faça todas as coisas segundo a vontade de Deus.
São muitas missões que nós temos, mas sintetizando todas as coisas, nós temos uma missão só, que é fazer a vontade de Deus. Obedecendo à vontade de Deus, exercendo essa autoridade de Deus sobre as nossas vidas, que foi dada no céu e na terra. E quando nós nós praticamos a vontade de Deus, nós estamos testemunhando dessa autoridade. E sejais minhas testemunhas. Agora, não é testemunhas vulneráveis, é testemunhas cheias do Espírito Santo. São testemunhas que receberam o poder do alto, conforme está escrito lá em Atos capítulo 2. Que todos aqueles que estavam reunidos no mesmo lugar, em um só propósito, todos foram cheios do Espírito Santo. Muito fácil fazer missão. A coisa mais fácil que existe no mundo é fazer missão. Mais fácil que existe. Nós que complicamos, nós somos complicados. Essa coisa chamada ser humano, né? Gosta de uma coisa difícil, gosta de caçar volta. Vamos fazer a vontade de Deus para que tudo seja simplificado. Vamos exercer a autoridade de Deus para que realmente nós demonstremos a autoridade. Vamos exercer a autoridade de Deus para que nós recebamos presentes e presentes como resultado dessa autoridade exercida. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Pode até doer, mas é bom. Exercer essa autoridade de Deus sobre as nossas vidas pode até doer. Porque sempre nós temos que abrir mão de muitas coisas. Sempre nós temos que tirar alguma coisa que o outro não quer que tire. Sempre nós temos que colocar um limite aonde não tem limite. Sempre nós temos que conservar um limite aonde o limite está sendo banado para um lado e para o outro. Mas pode ter certeza que quem fizer isto terá a glória de Deus. Quem fizer isto está exercendo a sua missão. E aquele que cumpre a missão de Deus está preparado para a volta de Jesus. Amém? Esta é a palavra de Deus para nossas vidas, para a sua vida, para você que está aqui presente, para você que está em casa. Toma posse dessa palavra de Deus. Se você não tinha essa autoridade, toma posse dessa autoridade que foi dada no céu e na terra. Na terra estamos nós, para testemunhar dessa autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, no poder do Espírito Santo de Deus, e que você tenha no seu coração o versículo 20, para exercer toda essa autoridade, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus ordenou. Jesus não perguntou, você poderia fazer isto? Eu gostaria que você ouvisse a minha voz. Ficaria muito bom se você fosse na minha presença. Que seria ótimo se um dia você pudesse me dar atenção. Não tem essa conjugação de verbo na palavra do Senhor. Existe imperativo. Ide, fazei, escutai, pregai, orai. Porque é uma missão que Deus deixou para nós. Não foi uma condicionante. Deus deixou uma missão. Enviou o seu Filho amado como missionário para nos ensinar como fazer missão. Então, a nossa visão missionária está em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhai para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhai para Cristo Jesus, autor e consumador da missão para o qual nós fomos designados. Amém? Em nome de Jesus. Pôs sua fronte diante de Deus neste momento. Enquanto o louvor canta mais uma música. Todos nós adorando a Deus nesta manhã. E você aqui presente no templo, você em casa, nós todos em um só propósito. Tomando posse daquilo que Deus deixou para nós. Ninguém exerce autoridade
sem primeiro tomar posse da autoridade de Deus. E nós só vamos tomar posse da autoridade através da nossa submissão à vontade de Deus. Deus tem uma missão para nossas vidas e nós temos uma submissão diante da missão que Deus deixou para nós. Amém? Aquilo que eu gosto sempre de falar, é difícil de entender, mas é muito fácil de entender a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Então, curva sua fronte e faça a oração neste momento.